Muito bem, gente. Eu estava vendo aqui a reportagem da UOL falando sobre o Mourão critica 13º adicional de férias e Bolsonaro desautoriza vice. Muito bem. Eu realmente não acredito que isso seja verdade. Eu acredito que isso daqui é uma fake news. Mas aqui tem um vídeo, diga-se de passagem, filmado por alguém de celular, mas enfim, vamos ver aqui o conteúdo desse vídeo. Atrelada à reforma tributária, a implementação séria da reforma trabalhista. Né? Nós sabemos perfeitamente o custo que tem, né, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Né? É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. Né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Né? Então são coisas nossas. É a legislação que está aí, a legislação que é sempre, não é, aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros. Né? Não é com o chapéu do governo. Muito bem. Ele falou aqui, e a UOL interpretou de certa forma, que eu acho que a maioria deve estar interpretando, mas o vídeo está cortado somente em um comentário que ele fez. O que ele fala a respeito de jabuticaba? É algo que já existe na Constituição Federal e a gente tem que aceitar. Pronto, acabou. E esse comentário que ele fez é dizendo que já existe determinadas coisas que não podem ser tiradas de nenhuma forma, mas que existe um peso aí para o empreendedor de qualquer forma. Existe, a gente tem que conviver com isso. Então, vamos ouvir de novo e vamos entender o seguinte: aqui ele estava terminando um determinado conteúdo e aqui ele fez um comentário e a UOL focou nesse comentário. Então vamos prestar atenção que o tom de voz dele muda para esse comentário. Ele fala a respeito que é realmente difícil para o empreendedor e tudo mais, mas dá para entender claramente que não vai mexer nisso, não tem absolutamente nada falando que irá remover determinada coisa. Não existe absolutamente nada. É apenas um comentário dele, porque pro lado do empreendedor é difícil, mas é a situação brasileira. Está na Constituição, não pode ser removida. Vamos ouvir de novo para entender melhor. Vamos focar aqui no início. Implementação séria da reforma trabalhista. Eu entendo aqui que ele quer fazer uma reforma séria. Atrelada à reforma tributária, a implementação séria da reforma trabalhista. Junto com a reforma tributária, a implementação séria da reforma trabalhista. A reforma atual não vai mexer no que... Atrelada à reforma tributária, a implementação séria da reforma trabalhista. Né? Nós sabemos perfeitamente o custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Ponto. Ele deu um ponto aqui. Ele falou principalmente do custo de sindicato. De sindicato. E a matéria fala sobre 13º. Por que não falou do sindicato? Por que não falou do custo aqui do sindicato? Por que essa matéria aqui toda fala somente disso daqui, que é um comentário que ele fez depois? É o maior custo que existe. E temos... Qual que é o maior custo que existe? Sindicato. Olha aqui. Vamos de novo. O custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Né? É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Claro que dá para entender aqui perfeitamente que essa mochila nas costas é algo que não pode ser mexido de forma alguma. Pesa para todo tipo de empresário, mas somando o custo com o sindicato, pesa muito mais. Ou seja, se tira aí o custo do sindicato, a mochila fica mais leve. Mas dá para tirar a mochila? Não dá, olha só. Jabuticabas brasileiras, 13º salário.
jabuticabas brasileiras, ou seja, foi algo que existe, a gente não pode deixar, está na Constituição, é lei. Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais, é aqui no Brasil. Então são coisas nossas, é a legislação que está aí, a legislação que é sempre aquela visão dita social. Ora, a legislação dita que é, ou seja, social, mas não é a custa do governo, é a custa do empresário. Coloca todo o peso do socialismo em cima de um empresário. Mas com o chapéu dos outros, não é com o chapéu do governo. Ou seja, fazer um governo social assim, colocando toda a mochila nas costas do empresário é fácil, mas não dá para tirar essas coisas, porque está na Constituição e tudo mais. Mas, enfim, aqui, logo em seguida, o Jair Bolsonaro falou: 13º do trabalhador está previsto na Constituição e cláusula pétrea, não passível de ser suprimido, certo, beleza. Teve gente que ficou falando que ele ficou respondendo e desautorizando o vice. Como que ele vai desautorizar um comentário? Como que ele vai desautorizar um comentário? É lei. É uma matéria totalmente contrária. Aqui ele está só retrucando a fake news que estão fazendo. E estão falando que ele está respondendo. Não, isso daqui, ele sempre fez isso, ele sempre rebateu a fake news. Ele ouve uma notícia, ouve não sei o que lá, e já escreve no Twitter na hora para rebater fake news. E daí, aqui, né, olha, só tem até botãozinho lá, né, escondido, né, pra pessoa não ver. Cadê? Ele falou que... Cadê? Olha só, o pessoal fala um monte de besteira aqui. Tem uma parte aqui que ninguém lê, mas que o próprio Mourão falou que eles entenderam errado tudo que ele tinha falado. Bom, vamos ver de novo aqui em cima. O UOL por mensagem, exatamente, para passar a limpo. Defendeu como forma de priorizar gastos, citou o responsável da campanha Paulo Guedes. Olha aqui, sobre a reforma trabalhista, Mourão também fez questão de criticar o peso do imposto sindical. Não é também. Foi a primeira coisa que ele falou. Foi o primeiro item, não é o também. Foi a primeira coisa que ele falou e deu um ponto. O restante foi um comentário. A matéria deveria ser assim: Mourão fala a respeito do imposto sindical. Mas a matéria, né, foi totalmente distorcida aqui. Deveria ter falado assim: Mourão critica imposto sindical e pronto, acabou. Mas isso iria desagradar, né, quem está investindo aí na UOL, né? Daí foi para um outro lado, usou o comentário dele. Isso não gera clique, né? Muito bem. Após a repercussão do assunto, Mourão enviou através de sua assessoria de imprensa nota dizendo que suas declarações foram distorcidas. O general Hamilton Mourão esclarece mais uma vez que sua fala foi descontextualizada ou interpretada de forma equivocada por um veículo de comunicação, justamente nessa reta final de campanha eleitoral, diz a assessoria. O contexto foi em torno do planejamento gerencial necessário para que o 13º seja pago. Ou seja,
Governos e empresários devem reservar ao longo do ano recursos de modo a fazer frente à despesa. Trata-se de um custo social que faz parte do chamado Custo Brasil. Ficou claro para mim, não precisava nem ter falado nada. É uma matéria tendenciosa. Mourão critica o imposto sindical. Vão acabar com essa bodega de imposto sindical. E vem essa matéria aqui ao contrário, falando tudo errado. Vamos tomar cuidado com esses fake news. Brincadeira. Eu vi isso daqui e fiquei revoltado. Revoltado, a ponto de gravar um vídeo só disso. Isso é realmente lamentável o trabalho que certos jornalistas fazem. É lamentável, lamentável, totalmente lamentável. Fica aqui minha indignação por essas matérias tendenciosas que fazem distorcer um comentário. Aí, com certeza, estava aqui num momento falando com empresários e tudo mais, e fez o comentário aí do 13º e tudo mais, que, todo empresário tem que... É difícil para o empresário pagar um mês a mais, sendo que não arrecadou e tudo mais. Isso daí é normal, qualquer um iria falar isso. Qualquer um, numa reunião de empresários. Qualquer um iria falar, até o Haddad, sei lá, qualquer um. Então, é uma matéria muito tendenciosa. Por que eles não fazem uma matéria falando Haddad dessa forma? Por que não pegam um comentário que ele fez errado, ou um comentário contra determinada maioria das pessoas? Por que não pega o Haddad? Por que não pega o Alckmin? Pega justamente o Bolsonaro. Já foi atacado, já foi... Enfim. Eu quero que vocês pensem bem em quem vão votar e vamos lutar contra esses partidos que estão aí dominando o sistema, dominando o poder. Se de repente você escolheu outro candidato, enfim. Mas é importante entender que muita mídia irá perder sua verba, irá perder aí pessoas interessadas em investir, em fazer propaganda. E é isso. Fica aqui minha indignação, que todo mundo tome muito cuidado com fake news.